Daniele Noble, triatleta? Triatleta. Nossa Senhora! Imagina você ser triatleta e ser tetraplégica. Como é que é isso? Isso é um desafio à medicina, porque na verdade o meu primeiro diagnóstico era de que eu ia mexer só os olhos. E aí eu falei pro médico que eu era bem teimosa e que ele era um ótimo médico e que eu achava que isso ia dar muito certo, e deu. E olha só, e hoje, além de triatleta, tetraplégica, você maratonista e imigrante. Imigrante. E veja como é que é essa jornada imigratória incrível. Dani, conta pra gente como é que surgiu a ideia de você imigrar com a sua família para os Estados Unidos. A primeira ideia, na verdade, foi do meu marido. A gente ainda não se conhecia, ele já queria vir para os Estados Unidos, era o sonho dele. E aí, quando a gente se conheceu, ele queria vir, mas ele queria vir como turista e ficar e descobrir o que ia acontecer. Só que a gente começou a namorar e eu falei para ele, vamos começar a estudar e descobrir se existe algum meio de a gente ir para os Estados Unidos já com visto de imigrante legalmente. Com o passar do tempo, eu já era atleta na época e aí eu fui conseguindo mais pódios, fazer mais corridas, mais competições. E a gente começou a estudar e a gente descobriu que existia a possibilidade de vir com o EB1, Habilidade Extraordinária. E a gente aplicou, meu processo foi demorado, a gente foi aprovado no começo da pandemia. A gente teve que ficar esperando a pandemia passar, o consulado abrir, mas deu certo, depois de 5 anos a gente está aqui. E na hora que você procurou um escritório, né, de advocacia, ela não fez conosco o caso dela, fez com outro escritório, mas o que mais pesou na busca desse escritório, o que você acha que pesa mais para o imigrante na escolha de um escritório de advocacia? Precisa ser um escritório de advocacia que tenha casos aprovados, porque a gente vê muito charlatão por aí, né? Muito, eu tenho amigos que investiram muito dinheiro em pessoas que prometiam algumas coisas, prometiam facilidades, mas que não eram escritórios de advocacia. Eram consultorias, Eram né? consultorias, exatamente. E que não dão um respaldo das dúvidas que a gente tem, porque no meio do processo tem muitas dúvidas, a gente tem muitas perguntas e a espera também é demorada, né? Depois que você aplica, você tem que ficar aguardando a resposta. E no meio do caminho, às vezes, pedem mais evidências. E a gente acha que é um pesadelo. E, na verdade, foi depois que eu conheci a Reimann que eu descobri que isso não é um pesadelo, que isso acontece muito mais do que a gente imagina, né? Muito mais. E olha só, vamos usar um comparativo bastante interessante, que eu gosto sempre de usar. Você, quando você sofreu um acidente e você teve a sua ruptura de medula, e imagine que você quisesse operar você mesma a sua ruptura de medula. Eu não ia nem procurar no Google, no YouTube, como se faz uma cirurgia de medula. Óbvio que não, eu quero um cirurgião competente, que já tenha operado outros pacientes, que tenha estudado bastante, que saiba o que ele está fazendo. Porque você ser médico de causa própria, você com certeza ou não vai ter sabedoria suficiente, né, conhecimento para poder fazer uma coisa certa. E por mais que às vezes as pessoas acertam, nem sempre, na maioria dos casos, mais de 90% dos casos, você consegue êxito naquilo. E provavelmente pode causar até danos maiores para poder estar fazendo um bom trabalho, né? E isso é uma coisa que eu sempre pergunto para as pessoas que são imigrantes, quais são os maiores erros que você acha que cometeu na sua jornada de imigrante. Você fez a coisa certa, você procurou um escritório de advocacia, da doutora Flávia, que fez um bom trabalho, procurou também histórico de outros imigrantes que deram certo, principalmente na área de esportes, né? E não só com esse escritório que você fez, mas também em outros escritórios, né? Você entender que existe uma jornada para um atleta, sim, né? Exatamente. Independente de qualquer coisa, e que existe também um caminho que precisa ser seguido e essas regras são sempre obrigatórias para todo mundo. Mas qual que você acha que foram os maiores erros seus como imigrante? Porque todo mundo comete erros imigrantes. Qual que você acha que você
foi o seu maior erro? O maior? Ou os maiores, ou os erros que você cometeu? Porque na verdade a gente estuda bastante, mas tem algumas coisas que as pessoas não falam. E muitas vezes no YouTube todo mundo, ai, vem pra cá que é super fácil, é super tranquilo. E a gente traz um dinheiro pra começar a vida, só que ninguém te conta que você tem que pagar seguro pra ligarem a sua luz, que você precisa pagar o seguro para ter um cartão de crédito, tem que fazer o depósito de segurança para absolutamente tudo, né? Isso. Que você precisa pagar para aplicar, eles chamam de aplicar aqui nos Estados Unidos, para ser considerado para alugar um apartamento, porque no Brasil você entrega seus documentos na imobiliária e eles verificam lá e é aquilo. Aqui nos Estados Unidos não, você tem que pagar para eles fazerem isso. Então logo que a gente chega, ó o dinheiro, vai que vai, e ninguém conta isso. Então talvez um erro nosso foi não ter pesquisado isso e a gente descapitalizou muito rápido. O planejamento financeiro, o planejamento tributário e, acima de tudo, o planejamento estratégico do seu caminho, do seu planejamento imigratório como um todo. Então, essa parte financeira, tributária, também pesa muito. Precisa ser feita porque, às vezes, a pessoa acha que ela está trazendo dinheiro suficiente e ela chega aqui, fica perdida porque o dinheiro que ela trouxe não dá nem para alugar para pagar o calção ali num aluguel. Seguro e calção. Para a gente terminar, só para a gente poder também seguir e entender, quais são os passos que você considera importantes para você ter uma jornada imigratória de sucesso? O primeiro passo, com certeza, é consultar um bom advogado de imigração para que você saiba qual ou quais são os tipos de visto que se enquadram no seu caso. Porque muita gente, às vezes, vem para cá, para os Estados Unidos, ou até para outro país, mas falando aqui dos Estados Unidos especificamente, eu vou com visto de turista, chega lá eu me viro, ainda eu preciso casar, né? Eu preciso arrumar um casamento. E eu já vi casais que vêm casados, se separam, casam com outra pessoa, vira aquela bagunça e, na verdade, a pessoa às vezes tinha a chance de vir direto com o Green Card e não sabe. Então, a primeira coisa que precisa ser feita é consultar um bom advogado de imigração para que você saiba qual ou quais são os melhores tipos de visto no seu caso. E aí, começar o seu processo, descobrir quais são os documentos que você precisa entregar, o que você precisa providenciar. No meu caso, por exemplo, tive que providenciar cartas de recomendação de organizações de competição que eu já participei, de médicos, de outros atletas, de jornalista, tive que pegar reportagem de jornal, de revista, todo o meu histórico de troféu, de medalha. Agora, se é um cientista, se é um médico, se é um guitarrista, eu não sei, a Rita já fez visto de tudo quanto é coisa. De tudo quanto é tudo, até domador de cavalo, caixa de banco, churrasqueiro, já fiz de tudo. Então, né? O que você precisa providenciar? Primeira coisa, converse com o advogado. Segunda coisa, comece a providenciar os seus documentos. Esses são os passos. E enquanto o seu processo acontece, estudar sobre as regiões que você vai morar. Por exemplo, tem filho? Quais são as regiões onde tem as melhores escolas? Isso. E aí estuda a questão de carro, quanto custa ali na sua região, quanto você tem que dar de entrada, quanto que é a parcela. Outra coisa que ninguém te fala. Quando você chega nos Estados Unidos, você é zero, você não é ninguém na questão de movimentação financeira no país. Crédito. Aqui tudo você precisa de um histórico, que é o credit score. Você chega aqui, você não é ninguém, você tem zero crédito. Com isso, juro aumenta, tudo aumenta. Então estuda isso, gente, pesquisa. Conversa com o pessoal de tributação da Heyman. Foi uma coisa que a gente deveria ter feito antes para aprender que a gente consegue isso. trazer o seu histórico creditício. A Heyman tem esse processo de trazer o seu histórico creditício do seu país para ser colocado aqui nos Estados Unidos. Você tem um histórico, você começa nos Estados Unidos do zero, mas a gente consegue trazer o seu histórico para cá de uma maneira muito bem feita para você não perder esse histórico. É a mesma coisa da validação de um diploma, que nós temos parceiros que fazem isso conosco, que você não deixa de ser um médico, um engenheiro, um dentista, um tributarista, nada disso. Se você tem o seu histórico acadêmico e profissional e você não vai perder isso porque você cruzou uma linha imaginária de fronteira e entrou num novo país. Você simplesmente tem que se adequar para a realidade desse novo país. Talvez você tenha que fazer uma prova nova, dependendo da sua profissão, e para poder validar o seu diploma, né, e exercer sua função. No caso específico de médicos e engenheiros,
por exemplo, engenheiros que querem assinar obras ou que querem, ou farmacêuticos que querem ser responsáveis técnicos, por exemplo, precisa fazer uma prova para você poder ter a licença para ser responsável técnico. Mas, por exemplo, se você tem engenheiros que não querem assinar obras e querem só trabalhar como gerente de projetos, e isso você pode fazer sem precisar validar diploma. Então, mas obviamente a pessoa que quer trabalhar na área de saúde tem que validar o diploma porque vai tocar no paciente ou, se, no máximo, se não quiser validar o diploma, aí vai poder ser dono de uma clínica, dono ou um executivo de uma pequena clínica ou de um hospital, de uma coisa assim, não precisa validar o diploma nesse sentido. Só então, e obviamente a questão do crédito, como você falou, é um ponto muito importante, porque o histórico creditício é uma coisa que é extremamente valiosa na vida do americano. E eu falei que era por último, mas eu tenho uma última pergunta para você. Por que Estados Unidos e não Europa e não Oriente Médio, não? Por que os Estados Unidos você escolheu? Quando o meu marido, que na verdade era meu namorado, né, falou sobre os Estados Unidos, a gente nem era namorado ainda, eu não conhecia os Estados Unidos. E aí quando eu vim para cá, a primeira vez que eu vim para competir, eu vim fazer a minha primeira prova internacional de triatlon. Quando eu pisei, com perdão do trocadilho, né, gente, porque eu não pisei aqui a primeira vez, gente, eu vi assim a limpeza, a segurança, o jeito que as pessoas olham para a pessoa com deficiência. Porque no Brasil as pessoas olham pra gente com aquela cara de ai, coitadinho de você, se eu tivesse no seu lugar. E aqui nos Estados Unidos não é assim. Um dia eu estava aqui sozinha, vim para um treinamento cheia de equipamento e ele não veio comigo. Fui pegar um motorista de aplicativo e o moço olhou para mim e falou: você é herói de guerra? Oh. Eu achei esse tipo de tratamento, assim, a diferença de olhar. Aqui, a pessoa com deficiência é uma pessoa com habilidades, com competências e tem uma deficiência. E as empresas, elas estão acostumadas a se enquadrar para receber um funcionário que tem deficiência. No Brasil, não. É muito difícil a gente conseguir um emprego pelas nossas habilidades, pelas nossas capacidades. A gente brinca que no Brasil é um cargo vaso, né? Uhum. Você está ali para cumprir a cota. Eu comecei a ver tudo isso. E claro que, como uma boa véia das plantas que sou, quando vim aqui para a Flórida, a primeira vez que eu vi esses canteiros bem cuidados, cheio de flores, em qualquer estação, eu falei, gente, eu achei o meu lugar. Excelente, excelente. Tudo isso conta, e também a questão da segurança para treinar. Entendi. Aqui as pessoas respeitam o ciclista, no meu caso, com a cadeira de corrida, né, de competição, eles respeitam, os carros desviam, tem espaço para você treinar. Olha. As pessoas, se elas buzinam, não é para você sair da frente, elas estão dando um tchauzinho para te incentivar. Esse olhar diferente, e eu pensar que eu posso treinar na rua todos os dias, diferente do Brasil, que eu não podia. Tudo isso foi contando, eu falo que assim, meu marido... qualidade de vida de um modo geral. Meu marido plantou a sementinha e quando eu comecei a olhar a qualidade de vida e tudo que eu poderia ganhar aqui, gente, eu não conseguia passear com o meu cachorro no Brasil, na rua. E aqui eu levo ele para passear todos os dias. Então, todo dia parece que, levando para a corporação da planta, ele plantou a sementinha e tudo que eu ia vendo, cada viagem que a gente fazia, é como se fosse regando e ali adubando a minha vontade de mudar. Até que a gente começou o processo... E agora eu tô tendo a oportunidade de viver tudo isso. E você também tem a oportunidade de viver tudo isso, né? Que você que tem esse sonho de mudar pra cá. Excelente. Obrigado, Daniele. Eu que agradeço por tudo. Nós não vamos contar, gente, que eu sou atleta Reimann? Olha aí. Vocês já estão esquecendo que eu sou atleta Reimann? Imagina. Deixa eu contar, gente. Vai lá, pode contar. Não. Como é que foi essa história? Como é que foi essa história que você virou? Belo dia, um senhor... empresários, chiques elegantes, chamado Leonardo Freitas, descobriu que existia. Boa. A gente fez uma live no Instagram que a gente se conheceu e eu até brinco, eu falo que a nossa personalidade se conectou, porque o Léo é muito leve, ele leva a vida de uma forma muito leve como eu. E depois disso a gente conversava pela internet, até que eu fiz um GoFundMe, que é uma vaquinha, gente, para conseguir melhorar o meu equipamento de corrida, comprar rodas de carbono. O Léo ficou sabendo do GoFundMe, vai só fazer uma pequena contribuição. Ele foi lá, doou todo o valor da minha roda de carbono e depois ele me convidou para um evento que é a Casa Reimann, onde a Reimann
leva toda a equipe de advogados ali para conversar com você que quer imigrar, para te dar todas as informações. Me chamou para ir lá conhecer, assim, inocentemente, para ir lá ver como é que era. E me convidou para ser atleta Reimann, para me patrocinar, e abriu a oportunidade para que eu possa continuar competindo aqui nos Estados Unidos, no Brasil, ou fazer as corridas que eu escolher como atleta. Além disso, já vamos engrandecer meu chefe. Como pessoa com deficiência, a fisioterapia é muito importante. E uma das coisas que o Léo mencionou quando ele me convidou para ser atleta Reimann é que ele gostaria que eu voltasse para a fisioterapia, pensando na qualidade de vida, não só em troféu ou medalha. E isso, para mim, não tem preço. Obrigada. Bom, para mim... Tá vendo? Eu fico sem graça. Mas para mim é muito importante que como algumas pessoas já sabem, a Reimann patrocina alguns atletas com deficiência, os surfistas adaptados, triatletas, ginastas, que justamente porque eu acredito que a pessoa que tem uma deficiência, tem uma dificuldade, a vida da pessoa não termina ali. Acho que existe uma nova vida que começa após o acidente ou após... isso você fala muito nos seus speeches, né? Que é a transformação da vida da pessoa após aquele momento de transformação da vida, aquele impacto. É uma escolha, né? É uma escolha. É escolher, eu vou viver da melhor forma que eu puder, ser o mais feliz possível dentro da minha realidade, ou eu vou sobreviver e ficar reclamando que as minhas possibilidades acabaram. E, na verdade, a gente tem muitas possibilidades, a gente só precisa abrir o nosso olhar para isso e ver que a vida não acabou. É uma nova vida que se começa, é um momento novo que pode começar. E, sem dúvida alguma, eu gosto de incentivar o esporte, gosto de incentivar transformações de vida, porque eu acho que todo mundo tem uma história para contar e, obviamente, para mim é muito importante estar com a Dani aqui hoje contando essa história para vocês. E para mim é uma honra ter o privilégio de poder carregar o nome da Reimann, não só na camiseta, nas rodas, na vida. Obrigado, Dani. Eu que agradeço por tudo. Valeu.